Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 6 de setembro, terça-feira da 23ª semana do Tempo Comum. Evangelho de hoje, Lucas 6, 12 a 19. Naquele dia, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Por que ele escolheu 12? Para que se tornassem as testemunhas mais próximas dos acontecimentos. Lembramos que o número 12 é um número simbólico. As 12 tribos de Israel. Portanto, numa interpretação bíblica, podemos dizer que escolheu 12, cada um como um representante das 12 tribos de Israel. Outros interpretam os 12 discípulos como o novo Israel. Então, o povo cristão, o povo que nasceria sobre o cuidado e tendo Cristo como a pedra angular, seria a formação do novo povo de Israel, do novo povo de Deus. Assim como existiu 12 tribos em Israel, a nova nação cristã nasceria sobre o alicerce dos 12 apóstolos, tendo como pedra angular o próprio Cristo. Aqui uma questão particular. Lembremos que Jesus tinha vários discípulos e discípulas. Então, seria às vezes muito complicado eles estarem sempre com Cristo. Por isso que ele provavelmente escolheu 12 para estarem mais próximos, para andarem direto com ele, para poderem ver todos os sinais e prodígios e anotar as palavras que ele proferiu, porque eles seriam como a memória daqueles acontecimentos. Lembramos que Cristo tinha ciência de que ele iria sofrer sua paixão, morte e ressurreição. E após, ele retornaria ao Pai. Ele não ficaria vivendo entre os seres humanos. Portanto, quem daria continuidade ao projeto dele seriam os discípulos. E ele escolheu esses 12 para que eles pudessem se tornar como as testemunhas diretas dos acontecimentos que se dariam durante o período que ele estivesse com os seres humanos. Portanto, compreendemos a importância do papel dos apóstolos. O que é o apóstolo? O apóstolo é o embaixador, aquele que anuncia em nome de. Portanto, os discípulos eles tinham a missão, os apóstolos, de anunciar Cristo em nome dele, de anunciar o ensinamento dele em nome dele. Daí a importância da celebração sempre dos apóstolos. Lembremos que Judas irá se enforcar e outros 10 irão morrer mártires, anunciando que Cristo era o Filho de Deus, que ele tinha morrido para a remissão dos pecados e ressuscitado para a libertação da humanidade da morte. Com exceção de João, que morrerá exilado em Patmos em idade avançada, todos os outros morreram mártires. Então, a igreja celebra essas 12 colunas, que são os tentáculos da igreja cristã católica, como aqueles que anunciam o Cristo e testemunharam com ele através da sua vida, testemunharam a ele através da sua vida. E é interessante observarmos que Jesus escolhe os 12 depois de um momento de oração. Ele se retira, ele fica em profunda oração para o quê? Ter a unidade do Espírito e poder atuar, agir. E depois que ele escolhe os seus 12 embaixadores, ele desce e começa a realizar os prodígios e sinais para aqueles que precisavam. Cristo continua atuando em nós.
Então a nossa missão também é de ser os apóstolos dele hoje, discípulos e missionários de Jesus Cristo, anunciando Cristo com a nossa vida e levando ele àqueles que o conhecem parcialmente e àqueles que ainda não o conhecem. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.